Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso querido programa Bom Dia com Propósito, nosso ponto de encontro matinal de segunda a sexta, sempre às 6h01 da manhã. Que alegria saber que você está aqui comigo, meus parabéns. Deus seja louvado pela sua vida. Fique à vontade, você que está chegando agora nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, encaminhe o link dessa live para alguém que precisa vir receber uma palavra de vida, como as palavras que nós temos compartilhado aqui. Essa semana estamos compartilhando palavras de vitória, promessas de Deus sobre vitórias acerca dos nossos inimigos, promessas de Deus sobre segurar na nossa mão, não nos deixar, como nós meditamos na segunda-feira sobre Isaías 41, na terça sobre Isaías 43, onde vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Né? Deus está falando sobre a sua soberania, sobre o seu poder glorioso, sobre aquilo que ele representa, ou seja, quando ele entra em ação, ninguém pode impedir a ação poderosa do nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com você aqui um texto de Daniel 3, que vai falar sobre uma história riquíssima de detalhes, assim, uma história de superação, uma história de fé, uma história de desafio, que nos ensina com cada detalhe dessa história. A história vai contar sobre os 3 amigos de Daniel, que foram, juntamente com Daniel, exilados para a Babilônia. Entre um grupo grande de judeus que foram levados cativos para a Babilônia, estava Daniel e os seus 3 amigos. Mais especificamente, no livro de Daniel 3, vai falar só sobre esses 3 amigos, um período que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ergueu uma estátua de aproximadamente 27 metros de altura, de puro ouro, uma estátua em homenagem a ele mesmo, onde ele exigiu que todos os seus serviçais, todo o povo ali presente, judeus e babilônios, viessem adorar aquela estátua, se ajoelhar diante dela e apresentar ali devoção, total adoração àquela estátua. E a palavra vem dizer que enquanto todos os outros sátrapas, prefeitos, governadores, entre outros que trabalhavam para o rei, inclusive os amigos de Daniel que também trabalhavam para o rei, tá? Mas eles não se prostraram, os outros todos se prostraram. E o fato deles não se ajoelharem diante da estátua chamou a atenção de todos que ali estavam. E essas pessoas começaram então a questionar e levaram essa informação para o rei Nabucodonosor, dizendo: olha, rei, tem uns rapazes ali que trabalham para o senhor Nabucodonosor, eles não estão se ajoelhando diante da estátua que o senhor ergueu. O senhor não diz que é um decreto e que todo mundo é obrigado a se ajoelhar diante dessa estátua? E a Bíblia diz que rapidamente o rei se ira e manda chamar esses rapazes. Quando o rei manda chamar esses rapazes e os questiona: por acaso vocês têm algum problema? Vocês não estão entendendo a profundidade, a seriedade, a responsabilidade que é obedecer um decreto real ou desobedecer um decreto real, e isso pode lhes custar a vida? A resposta deles é que é a mais linda e que é a lição central dessa manhã, a mensagem para o nosso coração. Está em Daniel 3,16, aonde vai dizer, eu vou ler com você: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Tem muita informação nesse versículo 16, 17, 18, que foi 3 versículos aqui. E eu gostaria de destrinchar eles com você, porque eu tenho certeza que vai falar no seu coração. Perceba o seguinte, preste atenção no seguinte detalhe. Primeiramente, eles tinham plena convicção de que Deus cuidaria deles. Deus os salvaria ou Deus os recolheria. Perceba que eles dão meio que a opção. Eles dizem para Nabucodonosor, nós não vamos adorar você. O Deus a quem nós adoramos e servimos e prestamos culto, ele tem poder para nos livrar. E se por acaso ele não nos livrar, ainda assim nós não deixaremos de adorá-lo. Nós não trocaremos ele por você, por sua estátua ou por qualquer um dos seus deuses. Isso traz a reflexão para nós nos nossos dias. Quantas vezes que a gente acha que Deus só está conosco se der tudo certo.
se nós formos livrados, se nós formos curados, se nós recebemos o milagre, recebemos a bênção. É muito gostoso nós ouvirmos uma palavra, né, que vai direto no nosso coração, de Deus está te entregando uma bênção, Deus está abrindo as portas, Deus está te dando tal coisa, Deus está te entregando um presente, Deus está te livrando, Deus está te entregando tal coisa. Mas e quando Deus não fala nada? E quando Deus se silencia? Diante da história que eu tenho certeza que você já ouviu falar e você sabe qual é o desfecho dessa história, é muito lindo contá-la nesse sentido que aconteceu. Mas e se não tivesse acontecido essa salvação? Porque ali a salvação não foi só de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego foram só um ícone, uma representação de Deus na terra. Porque através do milagre operado na vida deles, milhares de outras vidas foram salvas. Porque elas descobriram que havia um Deus soberano, um Deus único, digno de adoração, que estava acima de qualquer outro Deus. O próprio Nabucodonosor, quando surge ali o quarto homem da fornalha, que nós chamamos, né? Quando o Deus envia o seu anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego, que nada lhes acontece ali dentro da fornalha, que pelo contrário, a Bíblia vem dizer que eles caminham na fornalha com o quarto homem, né? Que é o anjo de Deus, e eles não tiveram nem seus cabelos chamuscados. A NVI, que é a Nova Versão Internacional, usa essa palavra, que eles não tiveram sequer os seus cabelos chamuscados, ou seja, não ficaram nem com cheiro de fumaça, caminhando ali dentro daquele fogo. E quando eles saem, o próprio Nabucodonosor vai dizer, nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Ou seja, nós estamos falando de Babilônia. Nós estamos falando de um período em que, de um povo, aliás, que não adorava o nosso Deus, o único Criador, digno de toda adoração. Eles adoravam vários deuses criados por eles mesmos, ou até astros, como o sol, a lua, as estrelas. Eles adoravam deuses de pedra, de barro, de madeira, ou de ouro, como o próprio Nabucodonosor criou o seu Deus, sendo ele mesmo ali a representatividade da imagem dele. Então, quando a gente para observar isso, a magnitude desse milagre que permitiu que várias outras vidas fossem salvas, fossem alcançadas, mas a gente pode pensar também no outro contexto. Se Deus não tivesse operado milagre nenhum, se nada tivesse acontecido, se não houvesse esse quarto homem na fornalha, se simplesmente Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem sido jogados na fornalha e ali eles tivessem morrido, será que Deus seria considerado ruim por nós? Será que nós teríamos a visão de Deus se esqueceu desses jovens, o Senhor os abandonou? Essa percepção que a gente tem de que quando as coisas não estão acontecendo, Deus nos abandonou. A gente não consegue mensurar, a gente não consegue imaginar, muitas vezes, pela nossa pequenez, né, a nossa pequena fé, a gente não consegue calcular de que, mesmo que Deus não faça, mesmo que Deus não escolheu fazer nesta situação específica, Ele continua sendo Deus. Mesmo que as portas não se abram, Ele continua sendo Deus. Mesmo que a cura não chegue, Ele continua sendo Deus. E os seus propósitos são muito maiores do que nós podemos imaginar. Nesse contexto dos 3 jovens, o propósito de Deus era salvar muito mais do que apenas os 3 jovens. Claro, por isso ele operou um milagre tão visível, tão palpável, tão plausível. A Bíblia chega a dizer que no momento que eles foram lançados na fornalha, o Nabucodonosor tinha pedido que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Ou seja, de longe você já consegue imaginar a distância que já era sentido o calor dessa fornalha, já se sentia as ondas quentes. Então a Bíblia vem dizer que os soldados que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançaram na fornalha morreram primeiro, né? Aliás, que Sadraque, Mesaque e Abednego não morreram, mas os soldados que os lançaram lá morreram imediatamente, já caíram mortos ali pelo calor das chamas. Aí, quando os 3 jovens são lançados ali, nada lhes acontece. Pelo contrário, eles aparecem soltos, porque eles tinham sido lançados totalmente amarrados, eles aparecem soltos, caminhando no meio do fogo. Então, assim, a primeira lição dessa história é a fé, a ousadia e a determinação. Eu creio, beleza, eu creio que Deus pode me curar, eu creio que Deus pode me socorrer, eu creio que Deus pode abrir as portas, eu creio que Deus pode me conectar com as pessoas certas, eu creio que Deus pode prosperar na minha vida, eu creio que Deus pode me colocar nas mesas corretas, pode me apresentar aos seus amigos, é o que eu estou sempre pedindo para Deus, Senhor, me apresenta aos teus amigos, porque eu sei que os amigos de Deus são aquelas pessoas que, além de temer a Deus, são pessoas também que são pessoas curadas, são pessoas transformadas, são pessoas
que temem a Deus acima de qualquer coisa, né? Então, assim, eu creio que Deus pode fazer tudo isso que eu elenquei aqui para você. Mas quanto eu creio? Eu creio de todo o meu coração? Eu creio a ponto de enfrentar o perigo, de olhar na cara do perigo e dizer não, eu não me preocuparei. Como disse Paulo, o morrer para mim é lucro. Se eu morrer é lucro, porque eu vou me encontrar com o meu mestre, eu vou me encontrar com o meu Criador. Mas o viver também será recompensa para o reino. O que quer que aconteça comigo será uma representação da mensagem do reino, uma entrega, representará a entrega total da mensagem do reino. A minha vida ou a minha morte serão, de uma certa forma, utilizadas, aproveitadas para que a mensagem do reino seja entregada, para que Cristo seja glorificado por qualquer pessoa que ouvir falar de mim, seja em vida, seja em morte. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para a sua vida nesta manhã é: acima da dificuldade, creia. Permaneça com a postura desses jovens que nos transmite essa total confiança, né? A ponto de, não, rei, eu não estou preocupado se você vai me jogar no fogo aonde for. Eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Não é um Deus de barro, não é um Deus de cera, não é um Deus de cimento, não é um Deus de pedra. É o Deus único, Criador do céu e da terra. Com essa convicção de que eu estou adorando o Deus certo, o Deus único, que está acima de qualquer um outro, então eu me lanço diante das situações, no sentido de Ele estará segurando na minha mão, Ele vai na minha frente. E se preciso for, Ele enviará o seu anjo em qualquer fornalha que ameaçar a minha vida. Então a mensagem para a sua vida nessa manhã era esta. Eu espero que tenha falado com você, porque comigo falou profundamente. E que você não se esqueça que nenhum outro Deus, criado por qualquer mão humana, ou criado por qualquer imperador, ou criado por qualquer monarca, ou criado por qualquer presidente, nenhum Deus feito por mão humana tem poder para livrar como este Deus livrou estes jovens da fornalha, como o nosso Deus Todo-Poderoso. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu faço votos de paz, de sabedoria, de felicidade, de alegria para a sua casa e para a sua vida. Agora eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, mais uma vez nós nos reunimos em uma só fé, em uma só comunhão. Pai, nessa manhã eu quero orar por todos quantos me ouvem, essa pessoa que está me ouvindo aqui ao vivo, essa pessoa que vai me ouvir em outro momento, que ela seja alcançada pelo Espírito Santo de Deus, que ela seja agraciada por Deus, que a sua fé seja aumentada, multiplicada nessa manhã, com todas as lições que nós temos aprendido até aqui, Senhor, que nós possamos guardar, esconder no nosso coração e viver e aplicar e ter a plena convicção, Senhor, essa convicção só poderá ser alcançada se o Senhor nos entregar, se o Senhor nos der essa graça de crer de todo o coração, de não falhar diante dos poderosos, diante das autoridades, diante, meu Deus, daqueles que têm algum poder hierárquico sobre nós. A nossa convicção, a nossa fé, a nossa obediência ao Deus soberano, ao Senhor único Criador do céu e da terra, precisa ser única, precisa ser convicta e precisa estar além, Senhor, da submissão de qualquer ordem humana, de qualquer decreto humano, que nós possamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, que nós possamos viver essa comunhão, esse temor, essa devoção todos os dias da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, livra a nossa casa, a nossa família, guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado, uma semana abençoada. Espírito Santo de Deus, visite cada coração de cada pessoa que me ouvir, que essa pessoa encontre a paz que excede todo o entendimento, que essa pessoa encontre a fé e possa descansar no Senhor de todo o coração, com a plena convicção que tinha Sadraque, Mesaque e Abednego diante da ameaça. Que essa pessoa, meu Pai, não tema diante do perigo e possa estar diante do Deus Todo-Poderoso com o coração aberto, obediente, temente e convicto. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos essa manhã e te agradecemos. Amém, querido? Você que orou comigo seja duplamente abençoado, claro. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.